Olá, estamos chegando com o nosso programa Santiago Entrevista e hoje um programa em caráter especial, né? Nosso programa, nossa programação toda do Santiago Entrevista do mês de novembro foi gravada antecipadamente, mas este programa ele precisa de entrar no ar na data certa, né? Porque nós estamos recebendo aqui mais uma vez, né, o Observatório Social, né, os integrantes do Observatório Social, porque é a data, né, de apresentação de mais um relatório, né, do Observatório. A gente participou do lançamento dos outros, né, sempre tentando contribuir com o Observatório e também com o Sete Lagoano, que precisa dessas informações. E hoje a gente vai fazer esse programa especial, né, vamos fazer uma mexida na nossa grade para que esse programa entre no ar no mesmo dia, né, da apresentação do relatório que vai ser feito lá na Faculdade de Ciências da Vida, né? Na terça-feira, dia 19, às 19 horas, que está marcado, e a gente entrando também com o programa no mesmo dia, porém aqui às 8 horas da noite, tá? Então, fica registrado, né, a gente fazendo esse esforço aqui na TV Sete Lagoas para que a gente possa contribuir com esse trabalho que é feito pelo Observatório Social aqui na cidade de Sete Lagoas. Lembrando que o nosso programa sempre vai ao ar na TV Sete Lagoas, pelo canal 8, também pelo Sete Lagoas Play, nosso aplicativo, e também vai na sexta-feira, sempre na sexta-feira às 10 horas da noite, vai ao ar pela TV Com BR, canal 28 da Sky e da Oi TV e também canal 3 da Claro. Nós estamos também no YouTube, né? É só digitar YouTube/TV Sete Lagoas que você encontra todos os nossos programas. Sempre com o apoio da Vivo Fibra, a internet mais rápida de Sete Lagoas, também da 5 Bits, tecnologia e informática para a sua empresa. Faça contato pelo site da 5 Bits e também da imobiliária Giancarlo Imóveis. Acesse www.jkaimoveis.com.br. Lá é a imobiliária onde foi excluído o papel do fiador. A pessoa pode alugar a sua casa sem o fiador. Faça contato com a Giancarlo Imóveis. Nosso programa está recebendo hoje aqui, né, dois integrantes do Observatório Social, né, o Paulo Henrique, que é diretor executivo, e também o Juarez Fernandino, que é o tesoureiro, né, está sempre conosco aqui e mais uma vez retorno para falar sobre o Observatório Social e também falar sobre esse relatório que está sendo lançado nesta terça-feira. Vou pegar pela idade, né? Então vamos começar aqui com o Juarez, né, que já é mais velho de casa também, está mais tempo conosco aqui. É um prazer estar com vocês de volta. Obrigado, mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui para falar um pouco, né, do resultado do nosso trabalho. Já lá se vão 2 anos já que estamos nessa atuação e agradecer a oportunidade de mais uma vez sermos recebidos aqui. Que bom. E você, Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma satisfação muito grande poder falar para a população de Sete Lagoas, para o seu público telespectador, sobre os nossos números, as nossas atuações, que são tão importantes para o desenvolvimento da cidade. Que bom. A gente observa que o Observatório Social está presente na cidade já há um bom tempo, fazendo, né, essa apuração aí, fazendo essa fiscalização, principalmente na parte das licitações. Mas eu observei nesse relatório um pouco mais de informação. Fiquei até muito satisfeito porque a gente vai poder agora ter um pouco mais de noção, né, sobre principalmente uma coisa que foi reclamada, né, com alguns telespectadores nossos no anterior, que faltava um pouco de números, né? E a gente tem mais números. Você pode saber agora, através do relatório, por exemplo, o cálculo aí, né, de gasto da Câmara de Vereadores, o número de funcionários da Câmara, da Prefeitura, do SAI, né, e também outras fiscalizações sendo feitas em outras áreas, igual na área médica, né, na área de saúde, aliás, e a gente podendo falar um pouco mais de outras coisas que acontecem na cidade, sendo com mais clareza, né, esse relatório, e quero parabenizar muito a equipe do Observatório Social, que realmente ficou um relatório muito completo. Antes eu queria falar que vocês fizeram contato conosco recentemente, vocês parece que foram homenageados, algo assim, fora de Sete Lagoas. Sim. Né? Foi um prêmio? Foi o que foi? Foi Foi um prêmio.
Eu e José Roberto, vice-presidente, estivemos lá em Curitiba, no ENOS, que é o Encontro Nacional de Observatórios Sociais. A gente passa 4 dias lá debatendo, mostrando as experiências para uma cidade aprender com a outra. É um evento muito rico, a gente sai de lá motivado, com várias ideias. E todo ano esse ENOS promove um concurso de boas práticas, onde as cidades escrevem alguns de seus trabalhos, né? E isso é submetido a uma votação popular. E o nosso trabalho teve a felicidade de ser um dos 3 premiados em nível nacional. Fomos premiados juntos com Foz do Iguaçu e Florianópolis, né? Fomos a única cidade do Sudeste a receber essa premiação. Tem até as fotos, né? Sim. Bacana. Quem vai estar acessando o relatório, né? As fotos do pessoal. É importante, né? Sete Lagoas virar referência também, né? Para outros estados, para outras cidades. E a gente vai evoluindo. Juarez, eu queria destacar aqui também que parece que vocês estão mais próximos da prefeitura também, né? Alguns contatos, algumas reuniões que foram feitas com o atual prefeito, parece que há uma sincronia maior do Observatório Social com a prefeitura. Só voltando um pouquinho aqui a fala dele, o assunto dele, esse encontro foi o 10º já, né? Porque nós fomos fundados aqui de 2017 para 2018, tem 2 anos de atuação, mas o Observatório em nível Brasil ele já existe há 10 anos. Começou lá no Sul, só lembrando, né? Então esse foi o 10º encontro nacional dos observatórios e aí juntaram várias cidades, né? Hoje já são mais de 150 cidades. 100 municípios que tem. Então assim, mais ainda para valorizar a premiação que a gente teve e o reconhecimento, né? Que foi muito legal, com tão pouco tempo de existência, né? Que bom, né? Evoluindo, né? Evoluindo. Sim, claro. Já sobre a sua abordagem aí, Santiago, de fato, e isso aí é um ponto positivo e que dá orgulho para a gente, aos poucos a gente está conseguindo estreitar mais essa relação com o Poder Executivo, entendeu? Fruto, né, da nossa persistência, né, da nossa até resiliência, mas eu acho que principalmente da seriedade e dos resultados que a gente tem mostrado, né? Eu sempre prego muito assim que o maior patrimônio do observatório somos nós, os membros. A credibilidade, o respeito que a gente procura passar, o respeito principalmente, né? A gente está aqui observando, está monitorando, mas a gente nunca pode deixar de ter respeito por a entidade ou as pessoas com as quais a gente lida. E realmente com o executivo a gente tem evoluído bastante, né? A ponto de temos conseguido agora uma parceria recente com a Secretaria Municipal de Educação para a gente aplicar um dos grandes projetos que temos aí, que é o denominado Semeando a Cidadania. Depois a gente pode falar com mais detalhe, né? E agora, recentemente, inclusive, essa semana, se não me engano, nós protocolamos um ofício solicitando uma reunião com o prefeito para abordar 2 outros assuntos que de longa data que a gente veio pleiteando com a administração passada e a gente não teve resultado. Que é a liberdade e a autorização da gente frequentar e acompanhar o almoxarifado, né? E tem mais um outro lá, que é o que mesmo? Não esqueci agora quem que é o segundo lá. Mas assim, daqui a pouco eu lembro. Mas principalmente esse do almoxarifado vai ser muito interessante, porque a gente tem que saber como é que as coisas são acomodadas, são guardadas e tudo, né? E além das próprias secretarias, que a gente tem já um bom trânsito com elas, né? Pois é. E o Paulo me falando aqui antes, né, que vai ser lançado no dia 25 o programa de integridade, né, aqui em Sete Lagoas, que é um programa enorme, né, com várias entidades, e vocês também foram convidados a participar, né? Na verdade, é uma ideia suas, né? Sim. Inclusive a ideia que ganhou o prêmio no Encontro Nacional lá em Curitiba. Complementando, né, a fala do Juarez sobre essa sincronia maior com o Executivo, o programa de integridade também foi construído dessa forma. Nós, no fim do ano passado, fomos convidados pelo Dr. Rodrigo Couto, promotor do Patrimônio Público, a sugerir uma das 10 medidas para prevenção à corrupção na cidade. E foi quando a gente sugeriu uma regulamentação da lei anticorrupção aqui na cidade e a criação do programa de integridade. Só que a gente não consegue construir isso sozinho. Sem o respaldo do Executivo, isso não acontece. Então, formamos um grupo, né, onde está envolvido o Observatório, o setor jurídico, a Procuradoria, a Controladoria da Prefeitura, tudo sob a supervisão do promotor. E desde então a gente avançou muito. Inclusive, Sete Lagoas teve a lei anticorrupção regulamentada,
um decreto do prefeito, onde na parte do considerando, né, que é a introdução ao texto do decreto, o Observatório Social é citado por 2 vezes como quem propôs essa ideia. E a lei anticorrupção daria assunto até para outro programa, um tema muito grande, interessante, mas o que eu posso adiantar é que cidade que tem lei anticorrupção regulamentada, a chance de cometer uma fraude, um ilícito, principalmente nas compras, é muito menor, até porque as punições são muito mais pesadas, né? E registrando que o fato da gente ter conseguido essa regulamentação, recebemos os cumprimentos, inclusive da Transparência Internacional, que é hoje a entidade sem fins lucrativos, não governamental, mais importante de combate à corrupção no mundo inteiro. Aqui no relatório sobre licitações, né, foram publicadas 138 editais no período de maio a agosto de 2019 e vocês tiveram lá acesso a 59 atas das sessões públicas, não é isso? Isso aqui no caso da prefeitura. Aí junta os dois. Junta os dois. Prefeitura e Câmara. Lógico que a prefeitura é um volume bem maior. Sim. É bem maior. E aqui também pelas licitações aqui, eu vi que parece que seria somente uma que teve um problema? Na verdade, aquela que resultou em valor, né? Não sei se é sobre esse aspecto que você está levantando, não foi nem tanto problema, digamos assim, de preço ou indício de sobrepreço. Foi mais uma questão conceitual, né? Que parece que uma edificação do imóvel que eles estavam com o propósito de contratar uma empresa para fazer, né? E o próprio observatório fazendo um levantamento lá, porque esses editais eles são assim muito esmiuçadamente analisados numa sala nossa lá reservada, sobre todos os aspectos. E só para você ter uma ideia, verificando o portal da transparência lá, nós vimos, né, o pessoal lá viu que tem empregados com uma pretensa qualificação para fazer aquilo. E aí nós questionamos, por que vai contratar a empresa se tem, inclusive parece que até numeramos, tem tantos engenheiros civis, tem tantos técnicos de edificação, e aí eles devem ter atinado para a questão e suspenderam, né? Então assim, não foi nada relativo a preço, foi uma questão conceitual, né? Quero crer que eles devem ter concordado com a gente ali, que talvez não fosse necessário essa contratação. Né? E no relatório você percebe que diminuiu a questão dos problemas nas licitações. Sim, em relação a preços, pelo menos com esses indícios, né, que foram foram as marcas maiores dos relatórios anteriores, a ponto de nós termos chegado com 7 milhões, coisas desse tipo. Aliás, isso aí já é uma queda que vem registrando, né? Você vê que essa aí está quase ínfima, né? Mas a anterior já tinha caído, né? Mas ao mesmo tempo, as pessoas que tiveram a oportunidade de manusear o relatório, vai ver a quantidade de outros questionamentos que nós fizemos de outras situações, que não necessariamente significassem ou dissessem respeito a preço. Né? Lógico, então, por exemplo, contratações aí de compra de passagem para 16 mil passagens para levar as pessoas para Belo Horizonte. Né? Nós questionamos, tem a real necessidade? Cadê os ônibus e tudo? Cadê a ambulância? Cadê as ambulâncias, né? E aí, aquilo que eu falei, que acabamos de falar aqui agora. Ainda bem, o Executivo nos respondeu, respostas boas, consistentes. Então, boa parte dos questionamentos que a gente fez, nós nos demos por satisfeitos, né? Porque isso é que é o ideal. Quando a gente pergunta, e nós estamos aqui representando a sociedade, não custa nada o outro lado se dispor e responder com boa vontade, porque ali sana o problema. Pior é quando você oculta, quando você fica, né, com falácias e não convence. Não é bom para ninguém. Isso aí. Olha, nós estamos falando já um pouco sobre o relatório em si, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já no segundo bloco nós vamos entrar direto, né, para falar sobre esses detalhes, né? Nós tivemos menos participações em licitações, mas outros questionamentos importantes que foram feitos e com respostas do poder público. E também aquele ranking dos vereadores que sempre é colocado no final do relatório. Já já nós voltamos. Olá, Sete Lagoas! Você quer alugar um imóvel sem burocracia e com agilidade? Eu tenho uma novidade para você.
A Giancarlo Imóveis fez uma parceria com a Credipago para solucionar o seu problema em 15 minutinhos. Passe na Giancarlo Imóveis e encontre a sua solução. Giancarlo Imóveis, a imobiliária que tem as melhores condições para quem quer alugar, vender ou comprar imóveis. Avenida Antônio Olinto, 477, primeiro andar, no centro de Sete Lagoas. Contato 3775-1020 ou 3775-2010. Para locação, ligue 99351-8004. Acesse www.jkaimóveis.com.br. Eu nasci para uma missão de gigantes. Sou feita de arroz, feijão, açúcar e muita solidariedade. Eu sou mais que uma cesta. Eu carrego os alimentos, mas é você que nos ajuda a colocar esperança na mesa de milhares de famílias. Natal permanente da LBV. Acesse lbv.org/natal e colabore. Essa é uma convocação. O mosquito Aedes aegypti está pegando. Não é que isso pareça uma guerra, isso é uma guerra. Uma guerra que já fez milhares de famílias perderem parentes queridos. Uma guerra que já comprometeu o futuro de muitas crianças. O maior desafio não é a água parada, é você ficar parado. Porque todo dia é dia de eliminar focos do mosquito. E você, já combateu o mosquito hoje? Proteja a sua família. Instalado dentro do Poço São Sebastião, no bairro Boa Vista, o Lava Jato Família Silva faz lavação geral, ducha e lavação simples. Tem também os serviços especializados na lavação de moto, bancos, forro de teto, dentre outros. Uma equipe super treinada para prestar um serviço de excelência. O melhor é que você pode agendar, que nós buscamos e entregamos o seu veículo limpinho na hora marcada. Lava Jato Família Silva, funcionando de segunda a sábado, de 7h30 às 19 horas e domingo, de 7h30 às 13 horas. Rua Coronel Randolfo Simões, 1025, no Boa Vista, dentro do Posto São Sebastião. Fones 999358767 e 99778-4235. Já estamos de volta para o segundo bloco do Santiago Entrevista, falando hoje com o Observatório Social, principalmente sobre o último relatório do ano de 2019. Nós falamos algumas coisas importantes aqui no primeiro bloco, inclusive o Juarez falou sobre a participação junto à Prefeitura, e ele esqueceu, mas na verdade, no intervalo aqui nós lembramos que é sobre obras, né? A participação também da fiscalização do Observatório Social nas obras, não é isso? Execução, andamento das obras, isso. Por falar em obras, né, eu gostaria de trazer aqui para os telespectadores a informação que quando nós tivemos um encontro em Curitiba, nós tivemos a oportunidade de conhecer algumas cidades que já têm programas de monitoramento de obras funcionando com muito sucesso. Uma delas é Foz do Iguaçu, que inclusive foi a vencedora do concurso que nós também ganhamos. E eles já nos colocaram a metodologia à disposição para nos ajudar a fazer esse monitoramento de obras aqui em Sete Lagoas. Porém, precisando de mais apoio, né, de voluntários, especialmente engenheiros, nativos ou aposentados, precisando de mais voluntários, porque a fórmula do sucesso a gente já tem testado em outras cidades, está pronta para vir aqui para Sete Lagoas. Você tem que entender, gente, que o Observatório Social é o povo. O Observatório Social é o povo fiscalizando a cidade, ajudando, né, não só os políticos que assumem o poder com a missão de legislar e fiscalizar, que na maioria dos casos muitos não fiscalizam, né, e o Observatório Social vem para ajudar nesse sentido com a fiscalização do povo, com metodologias que são aplicadas com sucesso em outros locais e que realmente trazem um resultado muito positivo. Mas vamos direto para o relatório. Este é o quarto, né? Não, o nosso relatório são quadrimestres. Então esse é o segundo. Esse é o segundo. Então ainda não é o último do ano. Ainda não é o último, não? Não, porque esse aqui está abrangendo abril, maio, junho, maio, junho, julho e agosto. Maio e agosto. Certo. Então depois tem mais um que deve ser apresentado deve ser no início de janeiro. Isso, no início do ano que vem. Relativo ao último quadrimestre. Quais são os destaques desse relatório que vocês apresentam para a sociedade?
Eu tenho uma questão aqui que eu estou batendo muito nessa tecla, falando nas reuniões de diretoria, que é a questão dos valores de economia, né? Começamos lá com alguns milhões e agora o valor está bem pequenininho, o que a gente vê como algo positivo, que isso quer dizer que as irregularidades, sobrepreço não acontecem mais, e esse é o nosso objetivo. Porém, tem um número muito interessante, né, Juarez? Sim. E Juarez acompanha, às vezes, em loco lá as licitações, e a gente faz questão de ressaltar no relatório que a gente tem feito uma comparação de pregões, o valor previsto no edital e quanto gastou. Então, só para você ter uma ideia, neste quadrimestre, eu tenho aqui a tabela. Os editais que o Observatório participou da análise previam a contratação de até R$ 42.223.000. Ao final dos certames, foi efetivamente desembolsado R$ 19.500.000, ou seja, uma redução de 22%, mais de 50%. E qual que é o grande fato aqui que a gente gostaria de destacar? Concorrência. A concorrência aumentou, a transparência aumentou com a atuação do observatório, de ter gente lá olhando, esse filtro que é feito no edital antes mesmo de chegar o dia do pregão, né? E a gente gosta muito de ressaltar que quando é para criticar, a gente critica, mas quando é para elogiar, a gente elogia também. Existem servidores da prefeitura que têm dado todo o respaldo para o nosso trabalho, inclusive os pregoeiros, né, Juarez? Que têm feito um grande esforço para aumentar a concorrência, aumentar a negociação e, obviamente, a consequência disso é a redução de preço. Então, em 4 meses, 42 milhões previstos caiu para 19, né? A gente faz questão de ressaltar que isso é um número muito positivo. O observatório tem méritos, obviamente, mas tem pessoas do serviço público do município envolvidas e que estão prestando também um grande trabalho. Agora, eu observei que vocês colocaram no relatório situações que acontecem na cidade, mas não só nessa parte das licitações, né? Por exemplo, vocês fizeram solicitação de explicação sobre o hospital, né? Os móveis do hospital, né? Sobre veículos, sobre o SAI. Sim. Né? Então, assim, eu observei que vocês abrangeram, né? Estamos abrangindo. E a tendência é essa? A tendência é essa porque, primeiro que a gente tem que evoluir, né? De acordo com até o espaço que a gente vai adquirindo, né? E a gente quer mais ainda, né? Então, assim, para não mostrar também que só resume em números, né? Porque, igual a gente fala assim, economizou pouco e tal, não é esse propósito, como o Paulo falou. Né? A análise da legalidade, ela também pode implicar uma suspensão ou um cancelamento. E aí não foi por questão de preço, entendeu? Então nós tivemos demandas, algumas assim por iniciativa nossa, porque a gente tem uma equipe lá, e essa equipe inclusive são as pessoas únicas do observatório que são remunerados, que são estagiários e empregado, coordenador, são as únicas pessoas. Nós todos os demais lá somos voluntários. Eles estão lá exatamente para isso, para estarem antenados e questionar coisas que de repente ou a gente não percebeu, talvez até por desconhecimento, porque lá são pessoas profissionais já, inclusive, ou estão em estágio, né? E de percepção mesmo, de análise, assim, tipo, filtrando mesmo as coisas. Então, eles perguntam coisas lá e questionam que nenhum de nós talvez nem estivéssemos imaginando, certo? E além do que, nós recebemos também demandas externas, pessoas que tiram fotos, terceiros. Então, um dos exemplos que você até citou aí foi a questão do mobiliário do Hospital Municipal, né? Teve gente aí que andou publicando nas redes aí fotos do estado que estava lá de abandono, empilhado e tudo. Então a gente fez esse questionamento, a secretaria nos respondeu e inclusive eles fizeram doação de boa parte do mobiliário, 54 itens lá, eles recuperaram, guardaram direitinho e tudo e fizeram doação, inclusive mostrando para nós o termo de doação, entendeu? Então assim, é esse clima que a gente está conseguindo devagar e implantando, né, de seriedade, e o que fizer, inclusive, confirmar que fez, entendeu? Nós tivemos também uma novidade nesse quadrimestre, que é o nosso exercício, que foi a execução da plotagem dos automóveis da Câmara. Isso aqui foi uma demanda nossa desde o momento que houve a locação, né, que foi efetivada a locação dos veículos, né, e aí vai lá, vem cá e pronto, acabou. O importante é que acabou acontecendo. Os veículos da Câmara estão plotados, identificados, né, que é o correto. Nós tivemos também uma situação interessante,
mais uma vez confirmando aqui que eu acabei de falar para você aqui, uma secretaria da prefeitura estava cotando seguro, para fazer seguro de automóveis e tudo. E pediu o nosso auxílio, o núcleo lá pediu o nosso auxílio para que a gente ajudasse eles a fazer um levantamento. Então nós fizemos, né, quer dizer, saindo até um pouco da nossa atuação, ajudamos eles lá, usando já até expertise que a gente já tem, que as pessoas lá fazem isso muito, consultando, pesquisando quem é do ramo e tudo, e mostramos para eles lá um resultado que depois eles analisaram e concluíram que tal não era vantagem fazer nova contratação, fizeram aditamento, entendeu? Então assim, olha para você ver como é que a gente está já acaba gerando economia. Diversificando, e gerando economia, e diversificando a nossa atuação. A questão também da anistia fiscal do IPTU, assunto muito interessante, né? Então a gente questionou como é que quisemos saber como que foi a metodologia, por que fizeram. Então eles já informaram para nós que houve 13.600, em torno de 13.600 acordos de IPTU, e houve uma entrada de recursos de mais de 9 milhões. Eu vi que vocês mostraram até os valores das multas, né? Sim. Multas, sim. Nós temos um apanhado aqui que Sete Lagoas, para o bem ou para o mal, né? Nós estamos com uma arrecadação aí bem alta mensal de multa. No primeiro quadrimestre e no segundo, cada um deu em torno de 3 milhões. Nesse caso aí eu acho que não é de contar vantagem, não. É melhor por isso fazer que eu falei, campanhas educativas e educar o motorista, porque a multa é algo que não deveria acontecer. Exatamente. Na verdade, se a gente tivesse uma cidade com os motoristas educados, com as pessoas respeitando a vida, respeitando o trânsito, seria muito melhor, né? Com certeza. E vocês também colocaram lá alguma coisa do SAI, né? Do SAI foi questão lá também, se não me engano, foi alguma coisa que chegou de fora para nós lá, falando de empregados, né? Que colocação de detrimento entre concursado e não concursado e tudo. Mas aí nós fizemos um questionamento lá, até porque como a gente tem uma tabela lá, que isso consta no relatório, a evolução salarial e até de quantidade, e aí a gente perguntou por que às vezes essa disparidade. Também prestaram toda a informação para nós que a gente julgou aceitável, entendeu? Explicando quando houve, por que foi, né? Uma posição atípica, vamos dizer assim, acertos que um empregado, funcionário público costuma ter às vezes, né? Uns negócios lá que às vezes foge, né? E fizeram esse esclarecimento, né? Todo o detalhe está lá nos nossos slides lá do relatório. Para encerrar aqui com relação ao relatório, vamos para a Câmara de Vereadores, né? Mais uma vez eu percebo lá que não tem todos os vereadores, e a Câmara de Vereadores, né? Os vereadores falam que as informações estão no portal da transparência, e o Observatório Social diz que não estão, e apenas 6 vereadores entregaram as despesas dos seus gabinetes, e aí fica aquela história, né? Fica uma parte na lista negra e aqueles poucos ali que participam do relatório. Isso aí realmente é uma tragédia, né, para a cidade de Sete Lagoas, principalmente para vereadores. Tem vereador em Sete Lagoas que está no seu 5º mandato e ainda quer ser reeleito. Então, esse cara não foi lá e colocou o relatório de despesa dele. Como é que ele quer ser reeleito, entendeu? Então aí realmente fica desagradável, né, para o eleitor ir lá e votar numa pessoa dessa novamente, né? E o ranking, como é que ficou? Olha, o ranking fica prejudicado, né? Porque se você pensar bem, são 17 pessoas. Se 11 deixam de informar, até que ponto que é justo a gente fazer um ranking com esses 6? Exatamente. Não tem lógica, né? Não tem lógica. Fica prejudicado. Menos da metade? Menos da metade. E caiu, né? Porque no quadrimestre passado, se não me engano, acho que 9 ou 8 tinham informado. Caiu para 6. Caiu, quer dizer, agora é interessante, assim, que menos mal que aqueles que, como é que eu falo assim, que se mantêm, que mantêm aí o espírito de informar, né? Como tem aqueles também que não cultivam esse espírito. Tem uns que nunca informaram. Vocês até citaram o exemplo lá da Câmara de Campinas, né? Que tá, seria um modelo a ser copiado? Por que a Câmara não faz isso? É um modelo. A Lei de Acesso à Informação, ela determina 2 tipos de transparência, ativa e passiva. A transparência ativa é aquela onde o órgão público, dentre eles as câmaras de todo o país, colocam dados à disposição no seu site para qualquer pessoa acessar. Mas quando falta algum dado, o cidadão tem todo o direito de requerer aquele dado para seu conhecimento. E a única exceção prevista é caso de sigilo. Uma polêmica aí em nível nacional,
o presidente da República decretou o sigilo sobre o cartão corporativo. Deu uma polêmica. Então, enquanto aquele sigilo estiver decretado, aquelas informações estão livres da lei. O que não tem sigilo decretado é de informação obrigatória. Então, a gente pede diversas informações que não constam. A gente não consegue saber, por exemplo, aqui em Sete Lagoas, qual o consumo de combustível por cada gabinete. A gente consegue ver o total que a Câmara gastou, mas não consegue, de modo a entender qual vereador está gastando mais, por que está gastando mais, o que ele está gerando para a cidade com aquele consumo de combustível, de celular, de pessoal no seu gabinete. A gente consegue entrar no portal de transparência e ver a relação dos funcionários, mas não consegue saber quantos estão em cada gabinete, quanto ganha cada um, qual o custo de folha por gabinete, porque a essência do nosso trabalho é ver quanto custa cada vereador e o que ele produz, seja em termos de lei ou de fiscalização ou de audiência pública. Então, a partir do momento que a administração da Casa nos nega esse dado e os 17 vereadores, a sua grande maioria, se recusa a voluntariamente passar os dados do seu próprio gabinete, esse trabalho fica muito prejudicado. Mas isso é uma situação que nós vamos tomar providências, porque não estamos tratando aqui de opinião, estamos tratando de obrigação legal, e lei é feita para cumprir. Na verdade, o vereador ele é colocado lá pelo povo, né? E aí depois ele entra e não quer passar suas informações. Aí fica para quem ele deveria prestar. Né? Então, Só complementando, quem quiser, de curiosidade, entrar no site da Câmara Municipal de Campinas, tem outras boas também, mas essa é uma que a gente sempre usa. Você vai ver lá, vereador por vereador, se gastou uma caneta no mês, você vai saber quanto tem gasto de combustível, quantidade de funcionários, a folha salarial, inclusive os carros, vai ter lá o odômetro no primeiro dia do mês e no último, para saber quantos quilômetros rodou. E aí a pessoa, o cidadão, tem como fazer o controle social. Por que esse carro está rodando muito? É para fazer algum trabalho de interesse coletivo ou é para atender alguma situação particular? Então, nós temos que ter acesso a esses dados. Nós, observatório, como você muito bem falou aqui no programa, observatório do povo. Então, o povo tem direito de saber isso, né? Então, essa é uma briga que a gente vai continuar. Enquanto a gente não tiver uma boa qualidade de informações que permita essa comparação do custo-benefício do vereador, nós não vamos desistir. Isso aí. Eu até conversei com o presidente da Câmara essa semana e ele disse que... na semana passada. Ele disse até na tribuna lá que a Câmara irá devolver, né, dinheiro para a Prefeitura mais uma vez. Né? Eles estão já fazendo as contas para saber o valor que será resolvido. Porém, a Câmara, no que está lá no relatório, a previsão de gastos dela, né, no ano todo é de 29 milhões e 900, não é isso? Por aí. Então tem que ver também, né, como que foi empregado esses 29, quase 30 milhões, né, porque a Câmara também mudou de local, né, teve que comprar mobiliário novo, teve que se reestruturar, teve que fazer várias coisas, né, um grande investimento também na parte da comunicação, da TV Câmara, e aí, quer dizer, mesmo assim ainda vai poder devolver um pouco de dinheiro para a Prefeitura, né? Também é uma questão que a gente pode questionar futuramente, porque nós temos 17 vereadores, poderíamos ter 23 ou poderia ter menos, né? Sendo que o valor que é repassado da Prefeitura para a Câmara de Vereadores, ele dá e sobra para devolver no final do ano. Então isso é também uma questão que as pessoas precisam de pensar, né, sobre isso também, né? E lembrando também que você que quer ter acesso ao relatório, você pode acessar o site do Observatório Social e também o nosso site, né, que é o setelagoasplay.com.br, vai estar à disposição para você poder conhecer todo o relatório do Observatório Social. Lembrando que esse é o penúltimo, ainda tem mais um que deve ser apresentado em janeiro. Quero agradecer a vocês dois e deixar à vontade se vocês quiserem apresentar mais alguma coisa. Só para finalizar, então, eu faço questão de citar o nome dos 6 vereadores que enviaram os dados financeiros de seus gabinetes. Pastor Alcides, Caramelo, Gilson Liboreiro, Gislene, Milton Martins e Rodrigo Braga. Obrigado e parabéns pela transparência, que os demais 11 sirvam desse exemplo também. Que os outros sigam os bons, né? Não, Juarez? Sim. Obrigado, Juarez. Obrigado aí, mais uma vez, né? Estamos à disposição lá, toda vez. Isso aí, parabéns. E muito obrigado a você que esteve conosco, programa especial falando sobre o relatório do Observatório Social. Voltamos na próxima semana com mais um Santiago Entrevista. Até lá.